O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a afirmar que o homem é um ser social. Segundo ele, o ser humano é carente e precisa da companhia de outras pessoas para se sentir pleno e feliz. Mas afinal, indivíduo e sociedade são coisas diferentes? E a sociedade é composta pela soma dos indivíduos? Antes de responder a essas perguntas, solta a vinheta, Ivo. Para Aristóteles, todas as espécies animais, inclusive a humana, podem ser divididas em grupos diferentes, dependendo de suas formas de convivência, que variam desde a mais isolada à mais sociável. Na concepção do filósofo grego, o ser humano só não vive de maneira esporádica, mas se adapta a outras formas de agrupamentos. Nos dias atuais, podemos ver que o comportamento e a linguagem semelhantes de grupos de adolescentes, também chamados de tribos, por exemplo, deixa claro que eles são koinonia, na denominação de Aristóteles. Assim como a vida solitária dos andarilhos ou daqueles moradores isolados em lugares distantes os definem como monadica. E os cidadãos que vivem em cidades fazem parte do grupo que Aristóteles chama de política. No século XIX, esse ser político era o que mais interessava a Karl Marx e Friedrich Engels. Segundo eles, a vida em grupo faz o ser humano se sentir mais amado e protegido. Contudo, esse viver em bando pode causar também problemas, a partir do momento em que um dos animais se sente mais poderoso e valorizado que os demais. Se estabelece assim uma hierarquia e a coisa começa a se complicar quando um dos animais decide que só ele e alguns escolhidos por ele, como familiares e amigos, poderão crescer dentro do rebanho. Dessa forma, ao invés de pensar no bem do coletivo, passam a enxergar o mundo numa perspectiva individualista. Para Marx e Engels, a burguesia, que era a classe em ascensão no século XIX, possuía os meios de produção e transformavam os seres humanos em seres individualistas. A burguesia, segundo Marx e Engels, subverte o caráter social do ser humano, fazendo com que ele deixe de olhar para o bem-estar como algo necessário para o coletivo. Nesse contexto, a exploração do trabalho alienado surge como caminho para se conseguir a riqueza necessária para manter o estilo de vida burguês. Enquanto a massa trabalhadora, que detém a força produtiva, só consegue os meios suficientes para a sua sobrevivência. Mas afinal de contas, o que é indivíduo e o que é sociedade? Bem, para darmos conta a resposta a essa pergunta, acompanhe o exemplo. Imagine que cada indivíduo é uma letra. Portanto, cada um é diferente e desvinculado dos demais. A combinação de letras formam palavras, assim como pequenos grupos sociais são formados. A união de palavras dentro de um capítulo de um livro forma a ideia desenvolvida naquele espaço, assim como agrupamentos maiores de pessoas formam igrejas ou categorias profissionais, por exemplo. O livro inteiro pode ser visto como toda a complexidade das relações e combinações de letras até a formação de um texto maior. O livro completo é a sociedade. Observe que não estamos falando necessariamente da soma de letras ou palavras, mas das combinações e relações entre elas que constituem frases ou textos maiores. Isso significa que a sociedade não é exatamente a soma dos indivíduos, mas as relações que eles estabelecem na afetação recíproca entre si e pela determinação que eles estabelecem uns em relação aos outros. Segundo o sociólogo alemão Georg Simmel, em seu livro Questões Fundamentais da Sociologia, publicado originalmente em 1917, sociedade é assim somente o nome para um círculo de indivíduos que estão, de uma maneira determinada, ligados uns aos outros por efeito das relações mútuas. Para o também sociólogo alemão Norbert Elias,
No livro A Sociedade dos Indivíduos, de 1987, a sociedade se constitui exatamente na busca de uma sintonia entre os interesses individuais e os interesses coletivos. Dividido em 3 ensaios, o livro de Elias trata da relação da pluralidade das pessoas e da pessoa singular, ou seja, da sociedade e do indivíduo. Segundo Elias, a sociedade e o indivíduo não são coisas impermeáveis, mas perspectivas diferentes de uma mesma instância. A configuração social se forma a partir de relações sociais estabelecidas entre indivíduos interdependentes e diferentes, mas que se tornam iguais pela dependência um dos outros. Essa configuração social forma o chamado hábitus, um conceito pensado por Aristóteles e desenvolvido por outros autores, como Pierre Bourdieu. Hábitos pode ser entendido resumidamente como a maneira de ser e de se comportar de cada indivíduo que o difere dos outros. O nosso encontro de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero te lembrar que todas as referências bibliográficas utilizadas nesta aula estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, se você gostou da aula, dê um like no vídeo, assine o nosso canal, compartilhe e acione o sininho para receber todas as nossas postagens. Eu fico por aqui, mas eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!